Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Tem pergunta chegando no 3041-6777. Estou conversando com o Fábio, meu amigo Fábio Lopes Correia da Silva. Ele que é biólogo e também parasitologista. O Uriel, Fábio, faz a seguinte pergunta. Este problema, como é tratado em portos de outros países? Você tem essa informação? Se em outros portos também tem a mesma população de ratos? Depende do porto, né? A grande questão do nosso porto é que é um porto multimodal. Ele tem vários tipos de descarga e também é um porto de grãos. Em portos onde a questão de terminais de grãos e de alimentos é menor, a população de roedores é mais escassa. Para que o roedor se instale, ele basicamente precisa de água, abrigo e alimento, né? É o que a gente chama de tripé biológico. Em Santos ele tem água, abrigo, alimento e um quarto que é o acesso. Ele tem acesso das residências para o porto e do porto para as residências. Agora, essas questões, elas são é um sistema integrado de gestão, né? A qualidade tem que ver isso, a saúde tem que ver isso, a área de meio ambiente tem que ver isso, exatamente. A segurança tem que ver isso. É o chamado SIG, né? Sistema de Gestão Integrada. O Glauber Ortiz, da Enseada, a falta de saneamento básico e as condições inadequadas de higiene colaboram para a contaminação e reprodução dos parasitas? Sim, com toda certeza. Quando a gente tem um ambiente sujo, vamos dizer assim, a gente tem um substrato para o desenvolvimento de micro-organismos, de bactérias, elas se alimentam disso. Então, se a gente tem um ambiente que não é saneado, que não é rígido, com certeza o aumento de micro-organismos é maior e a possibilidade de contato do ser humano e de animais com eles é muito maior. Fábio, recentemente foi criada uma lei Cidade Limpa aqui na cidade de Santos e eu comentei, poxa, será que precisa de lei para falar para o ser humano que ele tem que se preocupar com o lixo que ele produz? E vou mais longe, qual o risco que a população corre quando alguns porcos, e não são os suínos, são seres humanos, não recolhem os dejetos que os animais fazem nas calçadas das nossas cidades, por exemplo? Isso é maior, esse problema ele acaba atingindo mais a população quando essas fezes permanecem no local, a água da chuva degrada isso e ovos ou cistos de parasitas vão para as galerias pluviais e acabam atingindo águas onde o ser humano se banha para balneabilidade e tal. Então, existe o risco. Na areia da praia também existe, porque a partir do momento que as fezes estão lá e também são degradadas pela água da chuva, elas atingem as camadas um pouco mais profundas de areia ou de terra, e ali eles ficam albergados e protegidos. O ser humano, tendo contato com isso, ele invade o organismo e aí inicia um novo ciclo. Olha só o quanto de risco que nós corremos e às vezes essa informação não chega à população. Fábio, a Paula Penteado da Ponta da Praia, você acha que o trabalho feito pela Prefeitura é suficiente para diminuir os ratos que estão na cidade, principalmente na orla da praia? Olha, avaliar o que a Prefeitura faz é muito difícil. De qualquer maneira, existem alguns pontos onde a Prefeitura disponibiliza o raticida e faz algumas ações informativas. Isso não é o suficiente, nem em Santos, nem em nenhuma outra cidade, senão nós não teríamos essa população de roedores. O que é preciso? Fiscalização nos ambulantes de praia, que os ambulantes estejam conscientes que eles geram resíduo, esse resíduo tem que ser gerenciado, que o turista venha para cá e tenha minimamente organização para não deixar esses resíduos, que os resíduos deixados na praia sejam gerenciados de maneira correta e que haja uma diminuição das áreas de abrigo dos roedores, que são entulhos, tocas. Quer dizer, é um trabalho conjunto. Sozinha a prefeitura não consegue e a população muitas vezes não tem entendimento suficiente para a questão. O que precisa ver é uma parceria. Eu concordo que lei não adianta. Lei é o início. Tem que haver conscientização. A lei ajuda a conscientizar. Porque se você tem uma lei, mas não tem que fiscalize, não tem como. Não tem efeito nenhum. E nós estamos praticamente na primavera e depois tem o verão. Existem preocupações que a população deve ter de acordo com a estação do ano, Fábio? Sim, os períodos mais quentes, eles são mais propícios a doenças como dengue. A gente tem aí esperamos que a chikungunya não venha para o país, mas existe um estado de alerta, né? O Ministério da Saúde está tomando algumas providências em monitorar as pessoas que entram aqui com febres não esclarecidas.
Agora, logicamente, o período de chuva, ele é tão ruim para a questão da dengue quanto para a questão da leptospirose. São doenças que são sazonais, né? A gente não tem tido grandes epidemias de dengue, porque provavelmente o vírus que está circulando, a maioria já contraiu, então os casos são baixos, mas a dengue não é mais uma epidemia, a dengue é uma endemia. A dengue ela permanece, a gente tem casos todos os anos, muitas vezes os casos são baixos. E aí as autoridades muitas vezes acham que vencemos a dengue, conseguimos, e não é verdade. E relaxam, né? O que nós temos, o que a população tem que aprender a fazer é o seguinte: entrar no site da SUSEM e ver o índice de Breton, o índice larvário do seu bairro. O que nos dá a perspectiva de risco da doença não é a doença, e sim o número de mosquitos. Enquanto a gente tiver um número de mosquitos nessa monta, nós vamos ter probabilidade de ter dengue e outras arboviroses piores. Estamos quase chegando no final da hora geral, meu amigo Fábio, mas rapidamente eu não quero aqui dar um desconto para as administrações, mas pelo que você relatou, me corrija, eu acho que esse combate ele se faz com uma conscientização, uma participação maior da população do que as autoridades de saúde. Sim, isso é lógico, né? Porque a prefeitura gera algum resíduo, mas é a população que gera a maioria do resíduo, né? Então, esse código de conduta, essas boas práticas da população, elas têm que ser amplificadas para todos os bairros. Falta de saneamento, muitas vezes, também é um problema. A população muitas vezes quer colaborar, mas não tem aonde jogar o resíduo. Isso complica muito. Bom, estamos quase chegando no final do Hora Geral dessa sexta-feira. Fábio, é muito importante sua participação. Eu quero que você retorne mais vezes, até para informar os nossos telespectadores. A gente falou dos ratos, falou da dengue. E com relação aos insetos, existe alguma preocupação? Baratas, aranhas, a gente não tem muita essa preocupação aqui na nossa região, da característica? Tem. As baratas são muito generalistas, né? Podem causar doenças, são vetores mecânicos, elas carregam nas patinhas. As aranhas, embora não sejam insetos, mas também existe uma incidência aqui de algumas aranhas que possuem veneno. A grande questão da aranha é o seguinte: não mexer com aranha. Mas a aranha que faz teia, ela geralmente não é venenosa. Não é? Geralmente não é. Tá. A estratégia dela para fazer a caça é a teia. E a aranha que não faz teia, que sai debaixo de entulho ou que tem uma teia embolada como um novelo, cuidado. Essa aranha tem uma toxina importante para o homem. Muito rapidamente, Fábio, você acredita que em 2015 nós teremos muitos casos de dengue? Não é possível saber? Depende do verão ainda que está por vir? Olha, se depender do mosquito, teremos. Porque a gente tem uma população grande de mosquitos, essa população não baixa. Precisa ver o vírus que vai entrar aí. Muito obrigado, meu amigo Fábio Lopes Correia da Silva, biólogo e parasitologista. Quero que você retorne mais vezes aqui no Hora Geral, tá, Fábio? Obrigado pela oportunidade. Você é meu amigo. Continue um pouco mais aqui. Chegamos ao final do Hora Geral. Durante o horário eleitoral não haverá representação às 4 horas da tarde, tá certo? Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 7 da manhã. Excelente final de semana para você. Um abraço assim muito forte. Tchau, tchau. Até segunda.